Conversa final: o amor e a verdade como caminho para amenizar o medo da morte. Palavras do Papa Bento XVI. A modernidade é perturbadora, pois levou o ser humano a um padrão de vida jamais imaginado, mas não foi capaz de dar aos indivíduos o que eles mais precisam: o amor. Seria esse o papel da Igreja no mundo atual. O ser humano de hoje busca a todo custo enganar a si mesmo, cultuando o efêmero, temendo que o eterno nunca chegue ou seja apenas uma ilusão, uma projeção ou uma defesa psíquica, como aludi no decorrer desta reflexão. Mas não consegue aliviar o sentimento de angústia que lhe causa a sensação do vazio existencial do que está oculto atrás da última curva da vida, no apagar das luzes no palco. Ele teme a morte e se angustia com a possibilidade do nada. De tudo isso, conclui-se que o medo verdadeiro que se esconde por trás do temor da morte constitui o pavor que o ser humano sente diante do nada, da impossibilidade de uma nova vida para os que creem na ressurreição, mas não atingiram a confiança, ou a impossibilidade de continuação da vida numa nova existência para os que professam a fé na reencarnação. Para aqueles que aderem à cultura do nada, o medo, embora não se dê no campo da esperança extra-histórica, ou seja, ligado ao religioso, ao transcendente, pois esta não os afeta, se repercute no desenvolver intra-histórico da sua consciência de ser finito. Portanto, poderá estes, os nihilistas, também, assim como aqueles, ser conduzido a uma angústia existencial ao saber-se ser para o nada. A saída, como aludi, é uma exigência da dramática humana que busca salvar o ser humano todo, mas não individualmente, e sim coletivamente. Por isso a necessidade de se compreender o que seja o amor encarnado, pois só assim tanto o religioso quanto o ateu são movidos pela esperança, seja ela intra ou extra-histórica, ao se abrir para o outro e encontrar, se não um sentido, um significado para a vida e para a morte. Essa abertura para o outro, altruísmo, é o que Edith Stein denomina de empatia. Esta se dá em dois níveis de relacionamento, o simpático e o antipático, podendo levar ao amor ou ódio, sentimentos mais elaborados. Contudo, afirma a filósofa Edith Stein, segundo Angela Ahlers Bello, mesmo o antipático pode ser amado por aquilo que ele é, outro, diferente de mim, porém semelhante. Fenomenologicamente falando, ou seja, se colocando no lugar do outro, o outro está num nível de vivência semelhante ao meu. Embora não possa viver a sua experiência, posso entendê-la, compreendê-la. Assim, posso me solidarizar com esse outro que, frente à angústia existencial causada pelo temor da morte, me provoca e me chama. Esse nível de reconhecimento e empatia não se restringe ainda, segundo Edith Stein, somente ao outro enquanto pessoa, mas também a nível coletivo, cultural, e ultrapassa o ser humano ao se abrir para o infinito e se relacionar com o transcendente, com o divino, quando este é compreendido como pessoa, assim como nos revela a tradição judaico-cristã. Dentro dessa perspectiva, a religião se sobressai, portanto, ao oferecer para o homem e a mulher de hoje e de todos os tempos uma possibilidade de salvação, e embora seja esta um dado transcendental, não deixe de possuir raízes profundamente humanas. Poderíamos até dizer que, desconsiderando o fato da filosofia de Feuerbach ser ateia, sua conclusão de que teologia é na verdade antropologia não chega a ser um absurdo, uma heresia, mas um caminho válido, tanto para se compreender o ser humano quanto a transcendência, o luminoso de Otto. Concluo, portanto, que existem algumas possibilidades para se amenizar o medo que o ser humano sente diante da morte, seja ele religioso, ateu ou agnóstico. Não inseri neste contexto o homem não religioso e o niilista, ateu propriamente dito, pois para estes nada tem valor e, como vimos, vivem numa redoma que dificilmente poderá ser ultrapassada, conduzindo-o a uma nova ética, a do amor encarnado. Isso porque sua existência e as dos demais não o interroga empaticamente, e sim instintivamente.
Sua atração ou repulsa pelo humano se transforma em revolta e indiferença, tal qual a expressão utilizada por um jovem de 20 anos: eu não tenho medo da morte, pois, para mim, a morte é melhor que isso aqui. Tanto faz matar ou morrer, é tudo a mesma coisa. Depoimento de um jovem da periferia de São Paulo durante reportagem apresentada pelo Jornal Nacional no primeiro semestre de 2006 com relação à violência causada pela rivalidade entre torcidas organizadas. Este que vos escreve também ouviu frases do tipo quando trabalhei com menores infratores na Fundação Casa em Campinas no ano de 2011. A primeira possibilidade para se amenizar o medo da morte reside na esperança intra-histórica, que se encarna na concretude do humano e nas suas relações com o mundo e com o seu semelhante, e a outra, a esperança extra-histórica, que se ampara na fé do homem e da mulher religiosos e no seu reconhecimento, empatia, de uma transcendência, que embora o ateu não aceite, se apresenta também para ele, como sendo uma possibilidade. Contudo, tanto uma quanto a outra não deve se transformar num refúgio seguro e inacessível para o ser humano contemporâneo, como se cada um fosse uma ilha e sim constituir uma armadura, uma proteção que ao mesmo tempo garanta sua estabilidade emocional e o impulsione a lutar por uma sociedade mais solidária e justa, pois saindo de si e lançando-se ao encontro do outro, o ser humano poderá atingir a maturidade de uma esperança enlutada, que embora sabendo do risco que corre frente à possibilidade de se frustrar, se rebela contra ela e confiante segue o caminho do amor, atingindo o grau de liberdade e de responsabilidade, como dizia Jean-Paul Sartre. Aliás, em sua obra O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre argumenta sobre o papel da consciência humana diante da liberdade, diante das escolhas que fazemos e suas consequências, o que implica a noção de responsabilidade. Somos totalmente responsáveis por nossas escolhas. Para o filósofo, o ser humano, uma vez existente, está condenado a ser livre e a se responsabilizar por suas escolhas, independente das circunstâncias da vida. É, pois, esse amor encarnado causa da praxis humana, e não mera especulação filosófica de caráter romântico, que produzirá no homem a consciência de uma nova ética e irá proporcionar o sentido e significado que ele irá, doravante, acrescentar à vida e à morte, encarando o seu fim, seja ele qual for, com maior serenidade, possuído da certeza que cumpriu sua missão, amou a si e aos demais em profunda ressonância com suas convicções. Ao término deste livro, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Espero que tenha gostado de ouvir a leitura deste livro. Caso queira adquirir um exemplar físico desta obra, você pode acessar o meu perfil na Wiclap, o link na descrição deste vídeo, ou ler o QR Code que está aparecendo neste momento. Finalizo a leitura desta obra com o Salmo 103. Minha alma bendize o Senhor, e tudo o que há em mim o seu santo nome. Minha alma bendize o Senhor, e não se esqueça nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas e cura todas as tuas doenças. É Ele que salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. É Ele que pela vida afora te cumula de bens. Tua juventude se renova como a da águia. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em bondade. Não estará em demanda para sempre, e não dura eternamente sua ira. Não nos trata conforme nossos pecados, não nos castiga conforme nossas culpas, pois quanto é alto o céu sobre a terra, tanto prevalece sua bondade para com os que o temem. Quanto é distante o Oriente do Ocidente, tanto ele afasta de nós nossas culpas. Como um pai que se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele sabe de que somos feitos, sabe que não somos mais que pó. Como a erva são os dias do homem, ele floresce como a flor do campo, basta que sopre o vento, desaparece, e o lugar que ocupava não voltará a vê-lo. Mas a bondade de Deus desde sempre e para sempre é para os que o temem, e sua justiça para os filhos dos filhos, para os que guardam sua aliança e se lembram de observar seus preceitos. Bendize, ó Senhor, vós todas as suas obras,
em todos os lugares onde ele domina. Minha alma bendize o Senhor.